Quero cantar um corinho e vamos passar ao pastor. Eu quero ser aleluia. Oh Deus maravilhoso, é o meu desejo ser esta tarde. O que você quer ser? Aleluia. É você que decide. A escolha é tua de receber as bênçãos ou não receber. Aleluia. Eu desejo, Senhor, eu desejo, Senhor, a tua presença em minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Sim, eu quero ser um vaso novo, Pai. Um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Oh Deus, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Vamos todos. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluia. Amém. Uma boa tarde. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Muito bonito cantar. Muito bonito pedir para Ele nos quebrar, nos fazer um vaso novo. Mas às vezes quando Ele começa a nos amassar, aí nós ficamos assim, o que está acontecendo? O que está dando de errado? Por que eu estou passando por isto? Você não pediu para Deus moldar você? Aleluia. Meu Deus. Ele vai moldar conforme o seu gosto. Amém. Mas fique tranquilo. Quando estamos nas mãos de Deus, estamos nas melhores mãos. Amém. Não estamos nas mãos erradas. Às vezes não nos agrada muito a maneira que Ele nos amassa, né? Mas aquela é a melhor maneira.
Tudo bem com vocês? Amém. Vamos ler a palavra no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Vamos ler. Glória a Deus. Vamos permanecer vigilantes. Devemos vigiar. Amém. Devemos lutar se desejamos reinar. Amém. Aleluia. Capítulo 53 de Isaías, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Vamos orar. Querido e amado Deus, precioso Senhor Jesus Cristo, estamos, pois, diante da Tua presença, nos reunimos aqui em nome de Jesus Cristo. Como diz o hino, eu venho como estou, me coloco diante de Ti, Pai, sabendo que Tu és um Deus rico em misericórdia. E com o desejo no meu coração de acertar, não reúne em mim condições próprias, mas desejamos fazer o que é certo. Contamos que o Espírito Santo venha nos auxiliar nessa tarefa, nessa missão. Permita isto, ó Deus. Tira toda acusação e opressão e nos perdoa. E nos ajuda a arrepender e consertar nosso altar. Eu mesmo preciso disso. Dai-nos Tua graça, meu Deus, porque somos necessitados de Ti. Abençoa o culto, a palavra, me ajude, ó Pai. Toma o controle, pois eu sou tão fraco. Nada posso fazer sem a Tua ajuda. Te peço humildemente, ó Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meu irmão. O tema esta tarde, eu gostaria de relembrar, junto com a igreja, com vocês, o que já falamos em outros tempos. O tema essa tarde é: Ele obedeceu. Um dia, lendo a mensagem Crendo em Deus, eu achei essa expressão no parágrafo 89, onde o nosso profeta menciona sobre Abraão, sobre aquilo que Deus pediu para Abraão. E ele disse: mas Abraão não titubeou, disse: sim, Senhor. Amém. Então, ele leva o rapaz e ali vão eles. Quando Deus pediu para Abraão oferecer Isaque. E ali vão eles. Ele não sabia como. Não era seu dever questionar. Ele obedeceu. E isso tocou o meu coração, e eu preguei sobre isso no ano de 2012 aqui. E essa semana, depois do culto de domingo passado,
E os resultados que Josué teve na batalha contra Jericó, isso veio de novo em meu coração. Obediência à palavra de Deus é a arma poderosa. Amém. Mas você há de convir comigo. Obedecer é uma coisa que nós, humanos, não gostamos. Desde quando éramos meninos, era difícil obedecer o pai e a mãe. De que maneira nós os obedeciam? De que maneira os seus filhos lhe obedecem? Eles lhe obedecem com prazer, voluntariamente. Eles lhe obedecem, nós obedeciam nossos pais na primeira vez que ele nos falava. Bastava nossos pais falar uma vez só. Para você que tem seus filhos pequenos, basta você falar uma vez só. Então, aí está provado que nós não gostamos deste assunto, obedecer. Não gosta de obedecer o patrão. Nós não gostamos. Conforme a atitude do patrão, nós vamos questionar e brigar e pedimos demissão, porque nós não queremos obedecer. Em todas as áreas da vida, você vê o ser humano tendo uma resistência na questão de obedecer. Sabe quando que nós obedecemos? Quando as coisas nos apertam. Sabe quando que nós obedecíamos nossos pais? Quando ele puxava de sua cinta, de uma vara. Quando ele nos dizia, você vai apanhar. Então nós obedecíamos porque nós sabíamos que o velho não estava brincando. E muitas vezes nós obedecemos a palavra de Deus por medo de algo pior nos acontecer. Nós não obedecemos por prazer, por amor. Você observa Israel, eles obedeciam porque tinham uma lei para cumprir. Se eles não cumprissem a lei, eles sabiam as consequências da desobediência. Eles não obedeciam a Deus por amor. Muitas vezes se obedece por benefícios que se terá. Qual a vantagem que eu terei se eu obedecer? Qual a vantagem que eu terei, esposa, se eu fizer tudo o que você quer? Ou vice-versa. Aleluia. Sabe por que não gostamos de obedecer, irmãos? Porque somos nascidos em pecado. Verdade. Formados em iniquidade. Verdade. Viemos ao mundo falando mentiras. É verdade. Nossa carne é enferma pelo pecado. Verdade. E pecado é incredulidade. É Deus. E é por essa razão que já desde pequeno nós já temos a tendência de não querer obedecer. E ficamos atrevidos. Observe Caim como ele foi atrevido. Observe que quando a pessoa está num momento de rebeldia, de incredulidade, ela fica dona da razão. E ela discute muito bem. E você não consegue dobrar o menino discutindo. Você dobra ele com a vara. É o único jeito. Ele vai obedecer por causa da vara. Ele vai obedecer por causa do castigo. Nós nos humilhamos, nos abaixamos na vida, muitas vezes por causa da vara.
por causa da vara, dos laços da vida, das circunstâncias que vamos ter se não nos abaixarmos. Eu não quero levar esse tema no sentido de exortar os irmãos, de oprimir os irmãos, mas como um ensinamento a nos convencermos que obediência à palavra de Deus, obediência completa, amém, diz o nosso profeta, nos dá direito ao sinal, amém, nos dá direito ao Espírito Santo. Amém. As muralhas de Jericó caíram, foi por causa da obediência. Amém. Não foi o grito deles que as derrubou, nem o sonido das cornetas. Foi a obediência. Josué, ele soube em seu coração, se Deus diz que se fazer assim, por mais incoerente que seja, por mais ridículo que seja, mas se Deus disse, eu sei o Deus que sirvo, quão poderoso Ele é, e o que Ele quer de mim é obediência. Então eu vou obedecer. O resto Deus vai fazer. E o diabo sabe disto. Satanás sabe disto. Ele sabe que se nós obedecermos a palavra e fizermos como Abraão, não questionar. Você não vê escrito na Bíblia, Abraão dizendo, Senhor, como que tu me pede Isaque? Eu esperei 25 anos, Senhor. Tu disseste que ele é o filho da promessa. Agora eu já estou velho, Senhor. Sou um velho machucado, cansado da vida. Olha o estado de Sara, meu Deus. Como que tu não tem dó? Coitada da Sara. É muito para uma mãe que esperou tanto. Meu Deus. Aqui estou eu, Senhor, apoiado em meu cajado, com meus cabelos brancos. Ele não questionou. Amém. Ele obedeceu. Amém. Ele obedeceu. E nós gostamos de contar a história. E nós gostamos de ver os resultados, são maravilhosos. Mas olha o preço pago. Obedeceu sem questionar. Obedeceu sem atentar para o seu corpo velho e amortecido. Chegará um momento que essa igreja, eu digo a igreja do Senhor na terra, terá que lhe obedecer, não por imposição, não por medo do castigo, mas por amor. A Bíblia diz que Sara chamava Abraão de meu Senhor. Aleluia. Ela lhe honrava, lhe obedecia. Lhe chamava de meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se eu desejo receber em minha vida o sinal, o Espírito Santo, só tem um caminho que foi traçado por Deus para recebê-lo, que é a obediência completa à palavra. Amém. Aleluia. E o diabo sabe disto. Volta a frisar isto. Satanás sabe que a obediência é a arma poderosa. Mas como nós somos teimosos e queremos sempre saber mais, temos dificuldade de obedecer. Sempre há um espírito de querer bater boca. Quando uma pessoa não crê na outra inteiramente, ela sempre tem um porém. Ela sempre tem um porém. Se ela não fala, no seu interior, ela questiona. Às vezes não fala para você diretamente, mas no seu interior ela questiona.
Aleluia. Obediência nos dá autoridade. Observe, quando você consegue obedecer os mandamentos que você já sabe, você se sente forte. Você se sente com autoridade. Sabe por quê? Porque a tua consciência, a minha consciência, a nossa consciência, que é o nosso juiz, não nos condena. Mas quando nós não estamos em obediência, em qualquer área da nossa vida, a nossa consciência nos acusa. Primeiro, a tua consciência te diz para não fazer. A tua consciência, a nossa consciência, nos orienta a não fazer tal coisa. Isso é a nossa alma gritando. Mas se nós insistimos e vamos e fizemos, então ela vem para nos dizer, por que tu fez? É verdade, é desta forma, Senhor. Por isso o irmão Branham diz que para um homem ir para o inferno, ele vai ter que forçar o caminho. Ele vai ter que lutar contra a sua consciência durante todo o seu caminho. Porque a sua consciência vai lhe dizer, não vá por esse caminho. Não faça isso. E se quando erramos, essa consciência nos acusando, já é um tormento, é uma perturbação, nos oprime, nos deixa sem autoridade. Se tivermos que orar de urgência por alguém, nós vamos nos ver em apuros. O irmão Branham foi orar por aquele menino, e o Espírito Santo lhe advertiu, você vai orar, você mentiu. Você mentiu para aqueles advogados. E ali se foi a autoridade do profeta. E ali se foi as condições dele de lutar contra aquela enfermidade. Mas ele teve que ser sincero e dizer, vocês me dão licença, eu tenho algo para acertar. E foi para a sua caverna, e ele precisou ficar o dia inteiro lá. Não foi uma oraçãozinha de meia hora. Mas quando a gente consegue viver uma vida de obediência, é como você comprar e pagar em dia. Você não tem vergonha do seu credor. Você não tem que se esconder do dono da loja se você encontrar ele na rua. Você anda de cabeça erguida. Aplica no espiritual. Olha o prejuízo que nós temos em não obedecer. Verdade. Aleluia. É onde muitos se entregam de vez à incredulidade, se entregam de vez, engolem o pacote, o programa de Satanás, de dizer eu não dou conta mesmo, sou pecador mesmo, eu não vou dar conta mesmo, eu sou miserável mesmo, seja o que for, e faz sua alma silenciar. Meu Deus! Isto é a pura verdade. Vocês sabem o que é a região dos perdidos? Oh Deus! A região dos perdidos, o irmão Branham diz que é como um pesadelo. Meu Deus! Oh Senhor, eu não quero estar aqui. A região dos perdidos não é um lugar de fogo queimando o tempo todo. Isso é o lago de fogo. Doutrina da Igreja Católica que o inferno tem fogo. Faziam isso para tirar dinheiro do povo. Para tirar as pessoas lá do suposto purgatório. A Bíblia fala do lago de fogo. Que o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo. E Satanás com seus anjos. Amém. Mas o inferno é a pessoa está naquela condição de tormento, sua consciência lhe dizendo, por que você fez isso? Por que você não obedeceu? Por que você não me ouviu? E não consegue despertar, e não consegue acordar daquele pesadelo, aquela acusação direta. Quando a gente faz um negócio aqui na vida natural, a gente faz um negócio errado, ou a gente vai num lugar na hora errada, ou quando a gente se mete numa confusão, porque não vigiou a porta da boca,
E depois você vem para casa, por que eu fiz isso? Por que eu comprei? Por que eu fui lá? Você fica assim, se atormentando por tantos dias. Verdade. É isso ou não é? Isso é tudo verdade. É desta forma. E ele obedeceu. Amém. Hoje podemos contar essa linda história de Abraão. Porque ele obedeceu. Amém. Hoje nós estamos aqui. Aleluia. Porque houve um cordeiro chamado Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele obedeceu. Amém. Ele obedeceu. Jesus teve um momento que ele disse, em que vós me acusais de pecado? Porque pecado é incredulidade. Então Jesus quis dizer, aonde que eu estou sendo incrédulo acerca das Escrituras? Ele chegou a dizer, examinais as Escrituras, vós que cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Amém. Vocês estão apostando a vida eterna de vocês nas Escrituras que vocês leem. Foi o que ele quis dizer. E vocês sabiam que essa Escritura que vocês leem, elas falam de mim? Elas falam a meu respeito. Então vocês apontem na minha vida aonde eu tenho transgredido essa Escritura. Aonde eu estou sendo incrédulo. Satanás não respeita a aparência. Nem Deus se deixa enganar pela aparência. Porque isso não é nada mais, nada menos do que uma fachada. Um prédio em ruínas atrás de uma fachada. Mas uma vida em obediência. Eu não estou querendo pregar, meu irmão, que nós somos super santos, que nós somos todo perfeito. Mas o que eu estou querendo pregar é que nós precisamos ter o espírito de cordeiro. Amém. O espírito de cordeiro de aceitar. Esse espírito de cordeiro dizer, mestre amado, eu aceito o teu propósito, o teu plano. Eu entendi que obedecer a tua palavra é vida. Amém. Eu quero obedecê-la. Eu vou lutar para obedecê-la. Eu vou negar a mim mesmo. Eu vou passar por cima de mim. Eu vou tomar o prejuízo se preciso for. Eu vou me calar quando eu teria direito de dizer muita coisa. Mas eu vou me calar. Eu vou perdoar os que me ofenderam. Eu quero, mestre amado, fazer tudo isto. Então você se coloca numa condição de servo. Você se coloca numa condição de cordeiro. E Deus vê isso. Amém. Uma confissão sincera. Quando errar, admitir. Vir diante do sumo sacerdote, Cristo. Amém. E dizer, eu errei. Oh, Deus. Errei de novo. Meu Deus. E de novo. E de novo. Mas eu estou aqui. Eu quero acertar. Eu não vou desistir. Eu não vou aceitar essa conversa fiada do diabo, que eu não sou eleito, que não tem jeito para mim. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. É ter o espírito de obedecer. Amém. Mesmo sabendo que vamos, em muitos momentos, falhar. Mas ter o espírito de obedecer. Numa empresa, quando o empregado tem o espírito de obedecer, de acatar as ordens, de fazer tudo certinho, ele não é diferente do outro que só quer criar problema. Dentro de uma empresa, eles têm aquele sujeito que ele quer ser o galinho. Ela quer ser a barraquenta.
Me criei dentro de empresas trabalhando. Então aquele sujeito não tem jeito, é difícil você tirar alguma coisa, né, com ele. Ele está a fim de complicar. E não quer obedecer. E também não quer abrir mão do emprego. O espírito é de incomodar. É diferente do sujeito que não se enquadra e pede demissão e vai embora. Aleluia. Então Abraão, ele obedeceu. Ele não olhou para o seu corpo já fragilizado, acabado. Ele não olhou para a circunstância, irmã. Deus nos pede certas demandas que, se atentarmos para as circunstâncias, nós não vamos obedecer. Porque a vida cristã, ela é por fé. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui no parágrafo 96, você tem que colocar de lado seus sentidos. Deus nunca lhe deu aqueles sentidos para confiar nele com eles. Deus lhe dá seu espírito para confiar em você. Confiar nele, aliás. Seus sentidos são apenas para entrar em contato. Sua visão, seu paladar, seu tato, seu olfato, sua audição. Mas para você, você mesmo, é aquele espírito que vive em você. E quando esse foi restaurado e o velho homem morreu e o novo homem nasceu novamente, esse é uma parte de Deus. Amém. Então você se torna um filho de Deus, um rebento do Criador. Então você pode crer nas coisas impossíveis. Amém. Porque você é formado do Deus que obra milagres. Amém. Você é parte dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora você vê? Então nós como cristãos não olhamos, sentimos, vemos, provamos, cheiramos, ouvimos. Quando estamos falando com Deus, nós simplesmente cremos em Deus. Amém. E isto foi imputado a Abraão por justiça. Amém. Aleluia. Por isso que nós temos luta. Porque nós não gostamos de obedecer. Nós gostamos sempre de ter uma explicação do porquê que eu tenho que fazer isto. E não tem coisa que mais irrita. Não sei você. Quando você diz para um subordinado, faz assim, assim. E ele, mas por que eu tenho que fazer assim, assim? Não dá vontade de dar um tapa na orelha? Ele está dizendo para você que ele precisa de uma explicação. Será que você tem certeza do que você está me mandando? Será que você tem certeza que é desse jeito que eu tenho fé? Então, quando Deus disse para Josué fazer o que ele fez para as muralhas cair, se Josué fosse questionar, Deus ia ter que botar Josué de lado. Ele não ia servir para o serviço. Quando a gente crê em alguém, a palavra desse alguém é o amém. Amém. Quando a gente crê em Deus, a sua palavra é o amém. Amém. Então, o problema não está na palavra. O problema não está em Deus. O problema está em nós vencermos o nosso eu. O nosso entendimento. Porque nós queremos entender as coisas de Deus pelo que ouvimos, pelo que vimos, pelo que cheiramos, pelo que apalpamos. E esses 5 sentidos não são para fazer contatos com Deus, mas com esta vida aqui. E nós não podemos deixar os 5 sentidos controlar o 6º sentido, que é o sentido que Deus nos dá
para fazer contato com Ele, que é a sua fé. Então a sua fé tem que crescer e fazer os outros sentidos ficar no lugar deles. Ouvido, eu preciso de ti sim. Olhos, eu preciso de ti sim. E enfim, todos eles, eu preciso de todos vós, nesta vida aqui. Então vocês vão me servir para este fim. Agora, o meu assunto com Deus, vida eterna, obediência, é fé. Amém. Eu não estou vendo, mas Deus disse que vai fazer. Amém. O moço de Elias, parece que foi, correu lá e disse: eu vejo uma nuvem como a mão de um homem. Ele foi várias vezes e voltou e não via nenhuma nuvem. Daquela vez ele viu uma nuvem como a mão de um homem. Então o profeta soube que estava já a caminho uma grande chuva. Vai e diz para Acabe, para ali no teu carro e vai logo para casa, porque a chuva vai te apanhar na estrada. Apenas uma nuvenzinha tamanho de uma mão foi o suficiente para aquele profeta saber que a chuva estava a caminho. Obediência, obedecer a Deus. Eu volto a dizer, Satanás nos amarra quando estamos em desobediência. É verdade. Isso é verdade. E para nós que queremos obedecer, não se torna isso uma tribulação? É uma tribulação ou não é? Quando você pisa na bola. Quando você erra. Verdade. Meu Deus. É verdade. Isso é tudo verdade. Por isso que obedecer nos liberta. Amém. Nos traz alegria. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós temos na Bíblia muitos exemplos daqueles que obedeceram. E escute uma coisa, meu amado e querido irmão. Não tente entender os caminhos de Deus com o seu intelecto. Amém. Verdade. Deus não é entendido pela capacidade humana intelectual. Se ele pudesse ser explicado através disto, ele não seria Deus. Deus é recebido por fé. Não se explica a Deus. Por acaso você vê Deus com seus olhos? Mas você sabe que Ele existe. Ele é real para você, não é? É como nós falávamos hoje na casa do irmão. Um menino estava largando uma pipa. E ela estava tão alto que não dava para enxergar. Outro veio e questionou: o que você está fazendo, menino, segurando essa cordinha? Estou soltando uma pipa. Olhou, não viu nada. Mas como você sabe que ela está lá em cima? Porque eu sinto algo puxando. Assim é Deus. Eu não vejo Ele. Eu não vejo a cidade de Rua de Ouro. Eu não vejo os irmãos na sexta dimensão. Mas eu sinto algo que me puxa. O outro não vê nada. Abraão, como que Sara vai ter um filho, rapaz? Foi estéril a vida inteira, desde que você tomou ela como esposa, desde menina, com seus 15 anos. E agora que ela está velha, como que ela vai ter um filho? Ó, vem no meu consultório, eu sou o doutor fulano de tal, nós vamos fazer os exames mais sofisticados, eu vou provar para você que não tem como. Quem foi que disse que Sara ia ter um filho? Foi o Baal? Foi a deusa Azerá? Foi os deuses lá dos caldeus? Não! Quem disse foi Jeová. E Abraão não estava caçando promessas. Ó, Deus diz uma coisa para mim. Ó, Deus dá uma profecia. Ó, Deus diz algo para mim. Ele estava lá simplesmente cuidando dos seus dias, da sua vida. E Deus veio e disse:
E ele obedeceu. Aleluia! Paulo disse em Romanos 6,16: não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Eu vou ser servo de quem eu obedeço. Se eu obedeço a Deus, isso é para a justiça. Eu quero te dizer uma coisa, escuta aqui, meu irmão e minha irmã. Você vai ter que obedecer de um jeito ou do outro. Você estará obedecendo ou de um lado ou de outro. Você diz, eu não vou obedecer a Deus. Ah, é? Ao dizer isso, você já está obedecendo o teu inimigo. É verdade. Aquele que te quer no lago de fogo. Verdade. Você vai deixar de obedecer aquele que quer te dar vida eterna. Aquele que quer te servir o pão da ceia. Para obedecer aquele que te quer no lago de fogo com ele. E aí, quem você vai obedecer? É verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Mas que você não, nós me incluo junto, nós não vamos escapar de obedecer alguém. Ou Deus para a vida, ou o diabo para a morte. Verdade. Isso é verdade. Quando eu obedeço a minha carne, com a minha razão, eu sou jovem, eu tenho os prazeres, eu quero curtir. Tudo bem, é o livre-arbítrio. Mas saiba que no fim desse caminho, há um abismo. É verdade. E a escolha é sua. Cada um pode escolher. Deus não é injusto. Você pode me dizer, eu não tenho culpa de ter nascido pecador. É verdade, Deus também não te culpa por ter nascido pecador. Mas Ele pega e dá o seu Filho unigênito. Amém. Ele pega e dá um cordeiro no seu lugar. Aleluia. E vem e morre por mim e por você. Obrigado, Senhor. Para que você e eu, sendo pecadores, não precisássemos morrer como pecadores. Amém. Ele se faz pecador no nosso lugar. Ele toma a nossa conta e diz, Pai, descarrega em mim. Eu pago a conta, Pai. Pai, eu sei que Tu és santo e pecado não pode chegar diante de Ti. Então descarrega o Teu furor sobre mim. E aquilo veio... E Ele foi moído no nosso lugar. Aí Ele faz tudo isso para que você e eu, nós pudéssemos ter a graça, a dignidade de chegar diante dEle justificado. Amém. Só depende de dizer, Senhor, eu vou obedecer. Eu vou abrir mão dos meus prazeres. Eu vou abrir mão das bebidas, das festas, das danças, dos jogos. Eu vou abrir mão das amizades com o mundo, porque aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Eu vou abrir mão de tudo isto, porque esses amigos do mundo não morreram no meu lugar. Esses amigos do mundo não vão poder me salvar. Eles vão querer sim levar o meu dinheiro. Sim, eles vão querer sim uma carona no meu carro. Eles vão querer sim tirar vantagens com a minha amizade. Mas o Cordeiro, Ele morreu por mim. Ele deu a vida por mim. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Não haverá desculpas. Se depois de tudo isso, nosso profeta disse, Deus tem cruzado a nação com pregadores, com evangelistas. Deus tem cruzado as nações, trazendo pregações tremendas para salvar o pecador. Mas se eles rejeitarem, não haverá excusa. Aleluia. Glória a Deus.
Você já notou como, volto ao início, não gostamos de obedecer? Verdade, isso é verdade. E parece que os dias cada vez está ficando pior. Não quero dramatizar. Vivemos um tempo. Nós quando era pequeno, nós já era narizinho empinado com o pai e a mãe, nós já era. Eu me lembro que eu tinha vontade de pegar meu pai, ó, quando eu tinha 10 anos. Porque meu pai dava um grito e sai da frente. Obedecia porque sabia que se fosse apanhar, não eram uns tapinhas, não era sentar e conversar educadamente, tentar convencer com um presentinho, com uma coisinha, depois eu te levo na pracinha, depois eu dou uma voltinha. Ou obedece, ou anda ou racha, né? A gente estudava a semana inteira. E a folga da manhã, se estudasse de tarde, ou vice-versa, era fazendo serviço da casa. Era rachando lenha, era enchendo a caixa da água numa bomba manual, que não tinha motor elétrico. Era trabalhar. Aí vinha o fim de semana, você queria correr na rua com os guris, brincar, andar de bicicleta, brincar de rolete, pescar lambari, entende? Brincar. Nós tivemos infância, apesar de tudo. Aí, depois do almoço no sábado, o pai ia tirar a cesteada dele, ele e a mãe, e nós tínhamos que ficar tudo dentro do quarto, quietinho, para não acordar eles. Botava nós tudo para dentro do quarto, cada um para o seu quarto. E a cesteada dele era do meio-dia até umas 3 da tarde. E a gente ouvindo o barulho dos meninos correndo na rua, e subindo e descendo, e lá dentro do quarto. Eu tinha vontade, se eu pudesse pegar esse velho. Obedecia porque era obrigado a obedecer. E assim eu vejo muitos crentes hoje. Oh, meu Deus. E assim nós nos encontramos muitas vezes. Isso é verdade, tem misericórdia de mim. Isso é verdade, Senhor. Como é que se dobra um ferro quente? Um ferro? Esquenta ele. Como é que se dobra esses crentes bicudo, teimoso? Mete fogo neles. Meu Deus. Como é que se dobra esses temperamentos difíceis? Se é filho de Deus, Deus permite a fornalha aquecer. Você na hora, por que o pai está fazendo isso? Como eu pensava lá, menino. Por que eu tenho que passar isso? Eu sou tão bom. Eu não faço mal para ninguém. Eu isso, eu aquilo outro. Meu Deus. Tira a minha razão. Até parece que eu sou bom e Deus é mau. Tira a minha razão, Senhor. Meu Deus. Ele não questionou, ele obedeceu. Ele obedeceu. A vantagem de obedecer, além da paz interior, te dá direito ao sinal. Tua consciência não te acusa. Se alguém te intimar, você vai de cabeça erguida. Você não tem nada escondido. Aleluia. Observa, meu querido, as demandas de Deus para esses profetas. Quando Deus diz para Ananias, Ananias vai numa rua chamada direita, na casa do fulano, e chama por um homem chamado Saulo, e ora por ele. Meu Deus! Há muito tenho ouvido falar desse Saulo, perseguindo os cristãos. Inclusive, creio que veio aqui em Damasco para fazer isso. E o Senhor me pede para ir lá. Ele é matador de crente, Senhor. O Senhor não está sabendo, não?
O senhor não lembra de Estevão, que dormiu nos teus braços? O que esse cara aí fez? Pois é, esse cara mesmo. Quero que tu vá lá na casa onde ele está. Eu vou te mostrar o que ele vai ser na minha mão. Um vaso. Vou fazer dele um cordeirinho. Então, quando ele entendeu o programa de Deus, ele foi. Ele obedeceu. E daquele Saulo saiu um Paulo. Você encontra isso em Atos 9. Saiu um Paulo. Um grande apóstolo por excelência. Esse Paulo chegou a dizer que era prisioneiro de Cristo. Mas ele não quis dizer porque ele estava atrás das grades lá em Roma. Não era prisioneiro no sentido natural. Ele se aprisionou pela causa de Deus e abriu mão de todos os seus projetos. Do futuro brilhante que ele tinha em Jerusalém. Criado aos pés de Gamaliel, o mestre do dia. Tinha cartas das mãos do sumo sacerdote, da autoridade, podia sair na foto com Anás, com Caifás. Sair na foto nas redes sociais e brilhar. E agora tinha que andar se escondendo, descendo dentro de um cesto pelo muro, e os irmãos com a cordinha para poder se escapar com vida. Um homem que podia andar de cara limpa, mas agora por amor do chamado. Aleluia! Agora porque ele entendeu que quando ele perseguiu o povo de Deus, ele fez na ignorância. E quando ele entendeu a manifestação do Cristo e o evangelho da graça, e ele creu, se converteu, mas o Senhor teve que derrubar ele do cavalo. Eu imagino ele vindo no cavalo com o peito estufado, com os soldados do lado. Sabendo que só em falar em Saulo, era só crente correndo, se escondendo e gente tremendo as pernas. E aquilo alimentava o ego dele. E aí o Senhor aparece para ele na coluna de fogo, na frente dele. Bem no meio-dia. Uma luz muito mais forte que o sol. E aquilo derrubou ele do cavalo. E o cavalo levantou as patas e relinchou. E ele foi ao pó. Glória a Deus. Aleluia. E a sua visão já se foi de si. Já não pode enxergar nada. E uma voz lhe disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Às vezes, alguns de nós têm que ser derrubados do nosso cavalo. Meu Deus. Lá foi literalmente de um cavalo. Mas às vezes Deus nos derruba do nosso cavalo. Às vezes nem é um cavalo, às vezes é um jeguezinho. Uma mulinha. E nós se achamos tal em cima de uma mulinha. E nós se achamos tal. Às vezes uma mulinha sarmenta, cheia de mosca atrás. A nossa mulinha, as nossas coisinhas, o nosso eu, a nossa razão. Verdade. Mas não importa, Deus vai nos derrubar. Porque Ele nos quer ao redor daquela grande mesa. E não enfraquecendo na fé, Abraão não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Romanos 4. Ele olhava e via Sara velha, toda enrugadinha, né? Eu não sei se ele tinha espelho naquele tempo para poder se olhar. Que ele também já estava velho, acabado. Mas Deus tinha dito que ela ia ter um filho. Amém. E aí ele não olhou para as circunstâncias. O zóio dele estava dizendo, mas a Sara está no fim da linha. Está feia a coisa para Sara.
Os olhos dele estavam vendo, não tinha como negar. Só que ele não estava confiando no que os olhos via. Ele estava confiando no que Deus tinha dito. E ele obedeceu. Aleluia. Aleluia. E assim é a vida cristã, irmão. Deixa eu te dizer, meu querido e amado irmão, você nunca vai sair no prejuízo com Deus em obedecer sua voz. Amém. Você nunca vai sair no prejuízo com Deus em obedecer a sua voz. Amém. Existem situações que, para repreender elas da nossa vida, é a atitude, é a obediência à palavra. Existem outras situações que podemos orar e expulsar. Amém. Exemplo, quer repreender o devorador da tua casa? Seja um fiel dizimista. Amém. E esse ato de obediência, não que Deus está de olho no teu dinheiro, mas a obediência, saber que tudo que você tem é Ele que te dá. Amém. E você devolve aquilo que não é teu. Obediência. Esse ato de obediência repreende o devorador. Se acontecer algo, você tem o direito de vir diante de Deus e orar. E saber se é uma prova, o que é que está acontecendo. Mas se você está em débito, você nem pergunta nada. Você faz de conta que nem viu, porque a sua consciência está te dizendo. E aí tem muitos que acostumam a apanhar do devorador. Acostuma ganhar com a mão e entregar para o devorador. Não entrega para Deus, o devorador leva. Alguém vai levar. Verdade. Agora, vê. O pior de tudo é ter a consciência dizendo, você não está sendo fiel. Pastor tem que pregar isso. Amém. Não é o evangelista que vai pregar isso. É verdade. Não é obrigação dele pregar isso. Amém. É o pastor que tem que pregar isso. Amém. O pastor tem que estar mais alto Amém. para poder enxergar por cima. Amém. E quando a igreja crê no seu pastor e vê o seu pastor naquele nível, equipado por Deus, ela respeita seu pastor. Ela não questiona seu pastor. Ela não vai ser atrevida com seu pastor. É verdade. Porque aqueles que foram com Moisés, vê o que deu com eles no deserto? Amém. Vê o preço que eles tiveram que pagar? Aleluia! Eu posso repreender o diabo com uma oração, depende da situação. Agora, se eu estou em falha com Deus, nessa parte que eu acabei de dizer, o remédio não é ir orar, o remédio é acertar. Se acertar com Deus. Você está vendo o que é o ministério? Você está vendo o que é ser um pastor? Tem que ser humilde. Não pode ser aquele homem apavorado. Não pode ser aquele homem que quer ter a última palavra. Às vezes, para salvar a pessoa, você vai ter que deixar ela dizer tudo que ela quer e ficar bem quietinho para salvar ela. É um carregador de fardos. Estou ensinando, não estou desabafando. Amém. Não leve isso para o lado, o pastor está desabafando. Vocês precisam saber que o pastor é um carregador de fardos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Que se ele não obedecer, o sermão dele é de hipócrita. É em vão. E a autoridade do ministério dele, a bênção para a tua vida está no obedecer. Nele obedecer. Por isso eu digo a você, quer vencer o inimigo? Obedeça. Amém. Paulo disse que não foi o desobediente à visão celestial. A visão que Deus lhe deu. O irmão Branham tomou isso para si em seu ministério.
Noé não foi desobediente, fez a arca conforme Deus disse. Usando a madeira mais inapropriada, por ser uma madeira fraca, parecia uma esponja aquilo. Mas ele obedeceu. Eu poderia pregar mais 2 horas, mas eu não vou cansar. Se vocês absorver o que já ouviram nesses 50 minutos, é o que basta. Não é que Deus quer te ter ali ó, com uma rédea. Obedece, obedece, obedece. Não, não é isto. Não é isto. O que Deus quer te dizer, se você obedecer, vida. Se você não obedecer a mim e obedecer ao diabo, morte. É verdade. Por isso a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus diz, faça assim, você se sujeita. Ao se sujeitar a Deus, você resiste ao diabo que diz, não faz, não faz, não faz. Mas aí você faz. E ao fazer, você resiste a ele, e ele vai ter que largar teu pé. E ele vai ter que fugir. Vou concluir com isso. Você quer ver uma coisa, quando a pessoa aceita Cristo, começa na caminhada, vem todos os amigos, né? Amigos, parentes, todo mundo vem. É bem assim. Né? E a pressão começa para fazer você desistir. Verdade. Mas se você resiste, Aleluia. se você finca a pé, e se você deixa eles entender que você está decidido por Cristo, que você agora é crente, que não adianta, eles vão largar do teu pé. É verdade. Ah, eles vão. Eles vão conversar entre eles, não tem jeito mesmo. Fulano foi para aquela religião, fulano agora é crente, não tem jeito. E aí, ó, aos poucos eles vão se afastando de você e vão deixar você livre. A pressão vem, se você resiste, você vence. Mas se você se deixa levar, não seja fraco, seja forte, resista. De que lado você quer ficar? Obedecer quem? A Deus, que te ama, ou o diabo, que te odeia? Satanás te odeia, assim como ele odeia o teu Deus. Não é teu amigo, não. Jesus te ama. Amém. Eu entendi que ele me ama quando tinha 15 anos. E esse ano, na virada desse ano, vai completar 40 anos. Que eu entreguei a minha vida para ele. Estou lutando todos os dias com o meu eu. E você também. Mas estamos aqui. Aleluia. Fique de pé, por favor. Muito obrigado, Senhor. E ele obedeceu. Nós vamos orar. O irmão Wesley completou 20 anos ontem. Que saudade dos meus 20 anos. Agora me deu saudade. Já passou faz 35. Não volta mais, imaginário. Eu com 20 anos já tinha o Samuel nos braços. Já fazia um ano que eu tinha, já era pai. Não tem saudade de mim quando eu tinha 20 anos, Maneli? De algumas coisas tu tem, né? Mas do meu ranço naquela época, não. Né? Eu ainda não era transformado. Eu acho que ela tinha saudade que eu botava ela na garupa da bicicleta. E eu ia no supermercado com ela na garupa e trazia as compras. Pesando 60 quilos. Era só o couro e o osso. Mas eu tinha uma força naquelas pernas. Naquelas não, nessas aqui mesmo. Que eu fazia as compras no mercado, pouco preço, que era o mais barato. Tipo vocês aqui no Andreaça, né? Indo atrás de preço. E viajava longe de bicicletinha e ela na garupa. Ela ia na garupa e voltava no quadro. A garupa vinha as compras e ela no quadro, sentindo o cheiro dos cabelos dela. E dava
Me dava força para pedalar, né? Aí chegar em casa, largar as compras em cima da mesa. 20 anos. A gente era feliz com pouca coisa. Precisava muito. Morando numa meia água ali, né? Entende? Toda a torta que eu mesmo tinha feito. Um homenzinho morando na casinha torta. A musiquinha aquela, um homenzinho torto morando na casinha torta. Era bem assim. Se casava por amor naquele tempo. Hoje tem que casar, tem que ter micro-ondas, máquina de lavar roupa, máquina de secar roupa, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. O principal, às vezes, não tem, que é o amor. Meu Deus. Se tem amor, você constrói o resto. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E nesse tempo você diz, meu bem, faz isso, ela obedece. Meu bem, faz isso, aí você obedece. Tem que cuidar com o passar dos anos. Eu não vou fazer nada. Se você quiser, você faz. Eu estou cansado, eu estou cansada. Aleluia, vamos orar. Vem aqui, irmão Wesley. Você não se preocupa, você não vai precisar pagar nada de festa hoje. Só queremos orar por ti. Vamos orar por ele, vamos fazer o... Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tua boa e santa palavra. Nós te agradecemos por tua presença. Nós queremos obedecer. Nós lutamos para obedecer. Nos ajude a ser como cordeiros obedientes. Nos dá a tua graça, Jesus amado. Deus, nós oramos pelo irmão Wesley, que ontem completou 20 anos. Ó Deus, esse jovem que o Senhor tem concedido a graça de estar aqui conosco. Abençoa a vida dele, Pai. Seu aniversário. E saúde, felicidade, crescimento espiritual, tudo isso desejamos para ele, e que ele seja forte e abençoado. Também oramos, meu Deus, por esse jovem filho da irmã, para que ele consiga vencer os vícios. O Genelso, meu Deus, colocamos a tua presença, liberta esse homem dos vícios, das amarraduras do pecado, que ele alcance graça. Oh, em vez de ter prazer pelos vícios, seja bebida, cigarros, o que for, que ele tenha nojo disso. Que o Espírito Santo possa ajudar ele a querer se livrar disso. Abençoa a tua igreja, transforma, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe seu povo, e que cada um retorne em paz para suas casas e tenha uma semana em paz, no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, oramos também aqui pelo irmão Jó, que o Senhor abençoe a vida do nosso irmão, Sim, Deus. nas suas necessidades, Ó Pai. do que ele está precisando. É verdade, Senhor. Essa igreja ora junto. Ó Deus, que tu coloque tuas mãos sobre a vida dele, Pai. E mais uma vez o Senhor o ajude. Oh, mais uma vez o Senhor seja, ó, a força, a via de escape para ele, Pai. Oh, Deus, que ele possa, Senhor, saber que tu estás perto, saber que o Senhor está cuidando dele, que tu és o fiel companheiro, o amigo fiel. Oh, que o Senhor está no controle de tudo, Pai. O que ele precisa, guarda seu trabalho. Oh, Deus, guarda seu lar, Pai. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Deus. Sim, Deus. Oh, Senhor. É verdade, Pai. Oh, Deus. Ajuda-o, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Deus, que o Senhor seja a força, o ânimo que ele necessita, Pai. Oh, Espírito Santo do Senhor esteja com ele. A tua palavra diz que a tua bênção enriquece e não acrescenta dores. Fica, Jesus, conosco, pois já se faz tarde.
Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe sua casa, sua vida. Teremos a ceia domingo que vem, aqui nesta igreja. Vocês vão orar por mim? Amém. Estarei orando por vocês. Eu preciso das orações, às vezes estou com a minha mente cansada. Ontem não dei conta de ir fazer culto, tive que suspender o culto. A mente cansada, o corpo quer fazer, mas a cabeça não vai. Vocês orem por mim? Amém. E eu vou orar por vocês. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Sábado tem culto aqui na igreja. Às 6 da tarde tem o culto. E vamos orar para que Deus dê graça de nós ter nossa vigília, né? Amém. Essas pandemias aí de novo, essas coisas todas, nós possamos ter a nossa vigília, porque a confraternização nós já desistimos. Não há lugar, ninguém quer ceder lugar, e nós tivemos que desistir. Só que Deus venha virar o quadro, Ele pode. Amém. Mas a princípio teremos que deixar quieto. Ninguém quer ceder os lugares porque tem medo do ajuntamento, denúncia, aquela coisa toda. Você sabe como é que é. Vamos orar. Amém. E permanecer, né? Domingo que vem. O irmão Jó desejou realizar um culto com os jovens aqui na igreja. Ele já tinha conversado comigo outras vezes. É que eu esqueço, né? E foi bem lembrado. No domingo, às 3 da tarde. Amém. Das 3 às 4. E às 4 horas é o culto normal. Então, Amém. Estão convidados os jovens, os casais jovens. Amém. É o sentimento de fazer algo por vocês. Amém. Por vocês, os jovens, e essas crianças e todos. Esse é o nosso desejo. Amém. À medida que Deus vai nos dando as bênçãos, queremos trabalhar. Amém. Tá certo, irmãos? Amém. Estão convidados a virem e dedicarem essa tarde ao Senhor. Amém. Deus abençoe. Até quarta-feira, se Deus quiser. Quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, aleluia, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor. Quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor.
eu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti.